Fala, gente bonita. Eu sou o professor Max, aqui do Centro Universitário ENIAC, e a gente está começando o nosso ENIAC Cast, o podcast do ENIAC, feito para você ficar inteirado de tudo aquilo que acontece aqui na nossa instituição. E hoje é um dia muito especial. Eu acabei de sair do Segru, Conselho dos Empresários de Guarulhos, um bate-papo muito bacana com gente distinta, gente de outros pensamentos, de outros conhecimentos, agregou muita coisa legal para nós, e eu tive uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem? Muito Muito bom prazer. receber você aqui. Muito bom. O prazer é todo meu estar aqui com você, Max. Maravilha. De que empresa que você é, Cris? Instituto DeFord, Desenvolvimento Humano. Fiquei com medo de errar o nome, perguntei para ela, estava anotado aqui. A Cris, ela vai falar um pouquinho para a gente da trajetória pessoal. O nosso objetivo é conhecer, saber como que foi a experiência dela no Segru. Mas primeiro, vamos conhecer a Cris, que é muito mais interessante. Fala um pouquinho de você, Cris. Bom, eu tenho uma trajetória vinda no formato CLT de RH, né? Então, tenho uma trajetória aí dentro do setor de recursos humanos. E eu costumo dizer que toda vez que tem um problema, a gente encontra uma solução ali, né? Eu digo que a gente tem que aprender a olhar o problema, em vez de olhar como um problema, olhar como uma solução, uma oportunidade. E aí a gente tinha uma questão na empresa de contratar as pessoas, na verdade, não contratar, mas promover aqueles profissionais que eram bons ali na operação de máquina em si, ali no que ele escolhia fazer, e a gente promovia ele para um cargo de gestão, então liderar pessoas, e não se dava, não é que não se dava bem, mas vinha a solicitação, dispensa porque não dá certo. E aquilo começou a me incomodar, e eu levei um projeto para a diretoria, e falei assim, olha, a gente precisa desenvolver essas pessoas, elas não sabem fazer isso, né? Não foi a área que eles se especializaram. E aí ele falou assim, eu não tenho budget, então faz você. E aí eu costumo dizer que foi nesse susto que eu falei, o que que eu faço agora? Que eu desenvolvi um projeto que eu nem imaginava que seria o que eu faço hoje. Então, há 3 anos que eu abri minha consultoria, essa é um pouco da minha trajetória de escolha no segmento que eu ia trilhar. Bacana, então o problema era de turnover. Isso gera um custo terrível. Turnover, um custo terrível. E fora que você trocava a liderança, né? Que é um cargo muito importante ali em Mas cada o que você faz departamento. agora? É implantação de cultura organizacional? Quando eu abri a minha consultoria, há 3 anos atrás, eu iniciei implantando RH nas empresas que só tinham atividades de departamento pessoal. Né? Acaba tendo, hoje a gente difere um pouco mais, mas antes acabava sendo um só, mas as demandas que tinha ali era muito mais folha de pagamento, controle de ponto, e aí Departamento de pessoal. departamento pessoal mesmo. E aí empresas falavam assim, acredito que nós precisamos remodelar um pouco aqui essa estrutura de departamento pessoal e colocar o RH, processos de recrutamento e seleção, desenvolvimento humano, DHO, que é o desenvolvimento da organização mesmo, pensando nas pessoas. E aí eu fazia essa implantação de RH. Planejamento estratégico de RH. Isso. E aí fiquei 1 ano e meio fazendo isso. Depois eu entendi que o foco que eu queria entrar nas empresas com o formato da minha empresa é estruturando a cultura organizacional, tirando a missão, visão e valores do papel e colocando na prática ali para que as pessoas sintam pertencentes àquela visão e construam juntos aquele caminho. Então eu partir desse princípio de cultura organizacional, tirando a visão, missão e valores do papel, colocando na prática, e quem que dissemina isso? Os líderes. Então a gente desenvolve os líderes principalmente nas partes comportamentais, né, falando de comportamento, para disseminar para a equipe. E você gosta É isso. disso. Eu sou Eu tô sentindo a apaixonada. paixão na sua voz. Eu sou extremamente apaixonada. Então, na verdade, eu tô conversando com você, não tô conversando com uma empresa, são várias. Aquelas para as quais você presta consultoria. Exato. Eu sempre digo que a minha empresa, ela é pessoas, né? Então eu não entrego um produto, eu entrego um serviço. Então é essa conexão muito grande, por isso que tem que ser apaixonado mesmo por que faz, porque você vai Fala estar da lá. empresa, fala um pouquinho da trajetória dela, de como que ela funciona hoje. Legal. Quando a gente inicia eu presa, né? Porque aí você que faz tudo, você começa a administrar o que que eu faço agora, onde eu vou. Então, quando eu comecei na implantação de RH, que eu fui vendo essa demanda que era muito mais. Eu costumo dizer que uma empresa são processos e pessoas. Então, quando eu falava de implantação de RH, eu estava falando de processos. E aí eu deixava os processos tudo muito bonito e nada acontecia, não saía do papel. E aí eu falei, vou olhar um nicho dentro da empresa que com a minha habilidade, com a minha competência, eu consiga atuar de forma prática, para eu ver a coisa acontecendo ali no dia a dia.
Então, eu desenhei a estrutura da minha empresa, o meu público, quem eu gostaria de entrar na empresa para ajudar, qual era a dor, e aí eu entendi que a dor era fazer funcionar na prática, que o processo estava lá lindo, mas as pessoas não conseguiam cumprir, não era factível. Acredito que essa é a palavra. E aí as pessoas só viam e não cumpriam aqueles processos. Por isso que eu voltei à minha empresa. Então, hoje, o que, que eu faço na prática na Instituto de Fora? É uma empresa voltada para o desenvolvimento humano. Então, eu atendo tanto empresa quanto pessoa física. Na pessoa física, eu faço mentorias de carreira. Então, ajudo ela ali, essa pessoa a encontrar um meio onde ela vai seguir. Mas mais do que encontrar um meio, é o comportamento que vai fazê-la manter ali. A gente tem uma pesquisa, né? Vocês bem sabem, que as pessoas, a empresa contrata pela parte técnica e depois acaba demitindo pelo comportamento, Comportamento. né? Então as pessoas não eram ensinadas muito a questão da comunicação, da postura, do comportamento em si, do próprio autoconhecimento. Então esses são temas que eu levo para a prática do dia a dia dentro de uma empresa, né? Então eu nichei o meu negócio, a minha empresa de desenvolvimento humano em cultura e liderança. E aí, abaixo desse guarda-chuva da cultura, embaixo do guarda-chuva tá a liderança, aí vem um leque de coisas, né? Então, hoje a minha empresa é isso. A pessoa tá com umas questões lá. Por exemplo, turnover alto, o pessoal não está engajado, o pessoal não compra o objetivo da empresa, a visão da empresa. Aí eu entro com essa visão de RH estratégico, mais simplificado, porque o pessoal fala assim, RH estratégico, o que que é isso, né? E eu costumo dizer que o RH estratégico é aquele que está na base da estratégia da empresa, só que cuidando do ativo principal, que são as pessoas. E quais são os maiores desafios a título de pessoas? Eu penso, a gente vive uma geração, eu não me refiro à idade, eu me refiro aqui à geração atual vende para nós, em que você implementar valores, que eu acho bastante desafiador. Também Uhum. trabalho com pessoas, eu acho isso desafiador. Gerações passadas, desde garoto, o menino já aprendia como procurar emprego, como se portar numa entrevista, isso era cultural, isso vinha de casa. Hoje precisa uma mentoria porque não vem de casa. É, é uma geração que não se importa muito em começar a trabalhar, não se importa em estudar. E quais são os desafios no momento de implementar isso numa empresa com esse tipo de colaborador? Max, a gente diz que, eu até brinco ali na pirâmide posso falar níveis neurológicos, mas não chega a ser, me fugiu o nome. Mas ali na pirâmide, quando a gente pensa em geração, lá atrás é o que você falou. Quando você chegava em casa, por exemplo, e você falava para o teu pai assim, aquele ambiente, eu não gosto de trabalhar lá, não gosto do que eu faço, o que que o pai falava? Vai trabalhar, tem que ter responsabilidade. Era isso o incentivo. Hoje, se você chega na sua casa, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos. E se ele chega para mim, por exemplo, ele ainda não trabalha, mas se ele chega e fala para mim assim, não gosto do que eu faço, o ambiente é tóxico, meu Sim. gestor é tóxico, não é isso que eles falam? O que que você, como pai, como mãe, fala? Filho, vai procurar algo que faça sentido para você, que você ame, que tenha propósito. Então, hoje, essa questão de propósito, de se sentir parte daquilo, de não ser só um tarefeiro, tá muito forte. E isso é incentivado no próprio lar. Então, que nem você falou, vinha de casa, só que o vir de casa agora tá sendo esse incentivo, não aceita qualquer coisa. E aí, por um lado, é positivo, mas, por outro lado, tem esse mundo bunny que a gente tem hoje, né? De pessoas mais sensíveis, então não aceita qualquer coisa. E aí, esse desafio é o desafio do engajamento, é colocar todo mundo na mesma página. Esse é o maior desafio. Em qual das duas extremidades que está o maior desafio? Na empresa, na hora de criar essa cultura na mente da pessoa, de inculcar esses valores, ou no momento de dar a mentoria de carreira? Porque eu entendo que a mentoria hoje já não é mais simplesmente ajudar a escolher uma carreira. Tem a ver com comportamento como um todo. Sim. Eu, quando coloco um estagiário numa empresa, eu sempre digo para a empresa: você não pode ensinar só o que ele tem que fazer, você tem que ensinar ele a trabalhar. Ensinar o que é Uhum. mercado de trabalho, comportamento. Em qual dessas duas pontas que está o maior desafio? Eu acredito que o maior desafio ainda está na empresa. Porque o que que acontece? O processo de mentoria, quando a pessoa vem para um processo de mentoria, ela já vem um pouco mais aberta para receber aquele tipo de informação.
Pelo menos é o que acontece comigo. Então a pessoa vem, ela já está aberta, então o que você começa a trabalhar? O autoconhecimento, que é a primeira coisa. Então a pessoa começa a se descobrir, ela começa a entender os talentos dela, qual é o caminho que ela vai seguir para ela aperfeiçoar aquilo. Então ela já está um pouco mais aberta. Agora na empresa não, você encontra pessoas diversas, Sim. com diversas mentalidades, e aí esse desafio de colocar todos na mesma página, eu acredito que é muito maior na minha visão do que na questão da mentoria de Você carreira. lembra algum case de sucesso aí que dá para você compartilhar? Sim, com certeza. Tem uma empresa que eu atendo, eu me sinto muito orgulhosa em fazer parte daquela empresa, e quando eu cheguei para fazer um trabalho, o RH já fazia um trabalho incrível, mas quando eu cheguei para fazer um trabalho nessa empresa, os líderes já tinham acesso a essa questão de valores, de comportamento, do que a empresa esperava, só que a base ainda não. E aí, quando eu entrei com esse desafio de disseminar essa expectativa comportamental que a empresa tinha com os funcionários através de desenvolvimento, treinamento, enfim. E aí a gente desenvolveu um tabuleiro humano. Eu desenvolvi, junto com a minha equipe, um tabuleiro humano e a gente treinou as 450 pessoas dentro da cultura da empresa, os valores da empresa, os comportamentos que a empresa esperava naquele jogo. E aí, por que isso foi um case para mim? Porque todos ficaram na mesma página, todos entenderam o que se esperavam deles, todos saíram dali engajados, porque foi um movimento que não foi teórico, eu não falei o que você tem que fazer, foi através de um jogo, foi algo mais interativo. Sim. E aí hoje a gente está num estágio tão bacana que se você perguntar para qualquer pessoa qual que são os valores, qual é a cultura daquela empresa, o que aquela empresa espera daqueles profissionais, eles têm isso na ponta da língua. Que Então, bacana. eles têm, todos estão ali na mesma página, entendendo o que se espera de mim aqui. E além disso eu sei que se eu fizer algo que não está dentro dessa cultura, eu posso até ter uma oportunidade, mas a probabilidade de eu ir embora é grande. Então, eu vou me manter aqui e vou me comportar como se espera de mim. E eu digo que expectativa molda comportamento. A gente pensa que não, mas molda. E aí a expectativa tem que ser o óbvio que precisa ser dito todo dia, o tempo Expectativa. todo. Que bacana. Essa é a É. Cristiane Meynardes, com case de sucesso. Está aqui o trabalho dela. E vamos para o nosso ponto principal aqui. Você participou do Segru, o que você achou? Foi a primeira vez que você veio? Você já participou antes? Enfim, fala para a gente desse encontro aí. Tá, eu já via o Segru pelas redes, mas eu ainda não tinha participado. E eu vim por um convite, né, de uma amiga super especial. E eu achei incrível. Quem que é a amiga? Conta pra gente A aí. Kelly, uma Que ela é querida. especial pra gente aqui no ENIAC também. A Kelly é uma querida. E falando da Kelly e linkando, inclusive, com o Segru, o mais incrível de tudo isso é esse ecossistema que a gente cria através dos relacionamentos. Sim. Então, ali tem empresários, empresários da cidade, empresários talvez até de fora de Guarulhos, mas que estão ali rumo a um mesmo objetivo, com as mesmas dores, com as mesmas dificuldades, buscando soluções através da experiência do outro. Então, isso que é importante, isso é muito bacana. Então, achei um movimento incrível. Eu não tenho dúvida que vai crescer muito além do que já está, né? O Segru. Tá crescendo. Tá crescendo. E, principalmente, unir essa questão acadêmica, né? Trazer essa questão acadêmica para o mundo profissional. Tem muitas empresas aí sedentas de novas alternativas, de novos formatos, e eu acredito que o ENIAC aí tem essa ferramenta para entregar para essas empresas. Muito bacana. Hoje nós tivemos um tema interessante, falando sobre a economia, um ponto de vista global, questão de tributação. Teve o pessoal do Bradesco com a gente, mas todos os encontros têm um tema importante para os empresários e espero que você esteja sempre com a gente aí, Cris. Sim, foi o primeiro de muitos encontros. Vai ser um prazer. E como é que o pessoal encontra você? Fala Bom, dos seus contatos aí. eu tenho o Instagram da minha empresa, que é Instituto Defor. Eu tenho o Instagram meu pessoal, que é Soletra Defor pra gente. @Defor. Então tá, Instituto DEFOR. Eu fui muito criativa na hora de criar minha empresa e eu pensei assim, é uma empresa de desenvolvimento, formação. Eu falei, pronto, desenvolvimento, formação. Não dá pra Fui esquecer. muito criativa, né? Mas essa é a empresa. E aí eu tenho o site da empresa, que é www.institutodefor.com.br.
E o meu Instagram, que é o @cristianemainardes. E eu compartilho ali um pouco da minha rotina de trabalho, inclusive. Muito bom, vamos seguir nas redes aí. Esse é o ENIACcast. Você assiste a gente no nosso canal oficial, eniac.oficial, mas se pesquisar ENIAC no YouTube, você vai achar a gente também. Eu agradeço muito a você, Cris. Obrigada, foi Prazer um muito grande te prazer. receber. Espero ter você aqui mais vezes. Muito obrigado, gente. É isso Conta aí. comigo. Obrigada, Niak. Valeu!